It might come back. Parece que alguém perdeu uma barraca. De acidentes dentários a percalços em lanchonetes e alguns cenários de arrepiar, vamos conferir algumas pessoas tendo um dia pior que o seu. Parte 6. Adota um bichinho de estimação, vai ser legal, eles disseram. Mas bichinhos de estimação, por mais fofos que sejam, geralmente trazem muita bagunça e estresse. Mas sem dúvida, o crime mais imperdoável cometido por um bichinho de estimação vem desse cachorro com cara de culpado, que decidiu comer o passaporte do seu dono e o deixou em pedaços. Eu acho que isso aí não vai dar certo na alfândega. Vocês acham que podem sair de férias e me deixar em casa? Eu quero ver agora quem é que vai viajar. Já os pássaros são conhecidos por serem um tanto mal educados. E bom, se você deixar comida sem supervisão ao alcance deles, não espere que ela esteja lá quando você voltar. Como esse cara descobriu quando seu canole foi rudemente devorado por um pombo. É esse tipo de coisa que faz todo mundo odiar os pombos. E falando em travessuras animais, quando essa mulher estava brincando com um elefante na água, as coisas literalmente tomaram um rumo inesperado. Não é de surpreender que esse elefante tenha conseguido levar a garota para outra dimensão, já que em média uma tromba de elefante pode levantar até 350 quilos, quase suficiente para levantar minha sogra. Se a senhora estiver vendo esse vídeo, foi mal, brincadeirinha. Enfim, falando sobre dias ruins e ficar à mercê da vida selvagem, nada pior do que o que aconteceu com esse cara, que teve o carro invadido por abelhas. Ao fazer uma parada rápida no supermercado, o cara cometeu o erro básico de deixar a janela do carro aberta. Ao retornar, ele encontrou um exército de 15 mil abelhas esperando por ele. Na época, nem o homem nem os bombeiros que foram chamados para ajudar na evacuação das abelhas conseguiram descobrir o porquê. Mas eu arriscaria um palpite de que foi por causa da abelha rainha ter entrado no carro. Como as abelhas são incondicionalmente leais à sua rainha e a seguem onde quer que ela vá, faria sentido o motivo pelo qual as 15 mil abelhas emboscaram o carro. Ou isso, ele tinha um aromatizador de ambiente com cheiro de flores que realmente era bem convincente. Enfim, tenho certeza de que dividir o seu carro com 15 mil abelhas também ia arruinar o seu dia. E falando de coisas assustadoras e rastejantes, eu só consigo imaginar que não tem nada pior do que passar a noite em um albergue imundo e acordar com picadas de percevejo por todo o corpo. Me dá coceira só de pensar. Felizmente, essas picadas geralmente são inofensivas, mas acho que todo mundo aqui ia dormir melhor sabendo que não tá sendo mastigado por um bando de bichinhos sugadores de sangue. Mas como se isso não fosse ruim o suficiente, dá só uma olhada nesse próximo vídeo. E se você tem medo de aranhas, talvez nem queira olhar. So this is from one day when I was vacuuming my room when I was living in Australia, and I vacuumed behind a cushion that was on my floor and sucked up a funnel web spider, which is one of the most deadly spiders in the world. And this was a pretty big one. It was just in my bedroom. I hysterically cried for about an hour and then didn't sleep in my room for 3 days. So that's on Australia. Oh my god. Eu com certeza ia comprar um aspirador de pó novo, porque provavelmente eu ia passar de carro em cima dele e depois tocar fogo só pra garantir. É claro que esse vídeo foi na Austrália, onde essa mulher encontrou uma aranha-teia de funil e a aspirou, o que talvez tenha sido a coisa certa, já que várias subespécies de aranha-teia de funil podem possuir veneno altamente tóxico e de ação rápida. Nossa, só de ver esse vídeo já estragou meu dia. Então imagina pra ela que abrigou essa criatura do inferno no aspirador de pó. E se você pensou que as coisas não podiam ficar mais australianas, olha o que uma pobre família encontrou na cozinha. Hiding behind the toaster. Incredible. Now people say that no, venomous snakes can't climb. I'll tell you what, they certainly can. And that just sort of proves that that's about a metre and a bit off the ground. It's a bit longer than I think you. Definitely the same snake. Mum said it was from the photo that I sent her. She's the one that had the good look at it. That, oh, okay. Yeah, he's over a metre. Is it a brown? Yeah, it's definitely an eastern brown Oh, snake. great. Bear with me, I'm just going to chuck him. They're quite flighty sometimes, especially when they see the bag moving. So just going to get down. Get down. Get you.
Essa é uma cobra marrom oriental, uma das cobras mais venenosas do mundo. E parece que ela não combina muito com uma fatia de torrada, se bem que eu acho que a Austrália seja provavelmente o único lugar na Terra onde encontrar uma cobra rastejando atrás da sua torradeira é tão normal que nem estraga o seu dia. Mas ainda falando sobre cozinhas, quando se trata de fazer comida, tem muitas coisas que podem dar errado. Por exemplo, essa próxima mulher se esforçou para preparar um caldo de osso caseiro por horas, até que ela acabou tomando uma decisão absolutamente horrível, o que torna esse próximo vídeo muito doloroso de assistir. Essa não, ela descartou exatamente o que era pra guardar. Horas e horas de trabalho literalmente indo pelo ralo. Sem falar que o jantar tá completamente arruinado. Mas olhando pelo lado bom, parece a desculpa perfeita pra pedir uma pizza. E falando em pizza, eu só consigo imaginar a devastação quando essa bela adormecida acordou do seu sono no metrô e descobriu que a sua pizza tinha caído no chão. Acho que nunca antes eu senti tanta empatia. Uma pizza perdida realmente é de tocar o coração. Mas essa não é a única fatalidade alimentar a acontecer no metrô. Imagina ser o cara que entrou no metrô bem na hora que a porta estava fechando e fez uma tentativa hilária de mantê-la aberta, o que resultou em ele ficar do lado de fora e o seu lanche ganhar uma viagem só de ida, como se correr para pegar o trem já não fosse embaraçoso o suficiente. E nesse próximo vídeo temos ainda mais constrangimento. Trabalhando duro para repor as batatas, essa garota não imaginava o desastre que a esperava. Limpeza no corredor 4. Parece que a mulher sofreu uma avalanche de batatas. E olha esse cara que veio dar uma espiada, mas não ajudou em nada. Péssimo dia de trabalho. Voltando às tragédias gastronômicas, essa imagem retratando as consequências de um cara derrubando seu pedido enorme do KFC numa escada rolante, talvez seja uma das coisas mais perturbadoras que eu já vi. Como é que isso aqui aconteceu, não faço ideia. E de todos os desastres com comida que eu já testemunhei na minha busca por pessoas tendo um dia pior que o seu, esse aqui leva o prêmio. Bro, no way that I just dropped the lasagna for Thanksgiving and they're waiting for me. Cara, que coisa devastadora. Dá pra ouvir na voz dela que ela não tá nem brava e nem chateada. Só tá completamente sem reação ao seu destino. Ficou claro que pra ela havia a vida antes e a vida depois da queda da lasanha. As coisas jamais vão ser as mesmas. E igualmente traumático é o caso desse cara, que requentou um pouco de macarrão no micro-ondas, mas depois esqueceu completamente por 4 dias. Imagina o susto quando ele abriu o micro-ondas e viu essa obra-prima mofada apodrecendo lá dentro. Mas se macarrão verde peludo não é ruim o suficiente, olha só esse próximo caso. Esse cabeça de vento passou 6 meses sem se dar conta de que precisava limpar esse canudo. Só quando a namorada avisou é que ele descobriu que estava consumindo mofo há meses. Caramba, que nojo. Da mesma forma, esse pobre coitado achou que estava comendo waffles de mirtilo, quando na verdade eram waffles normais, decorados com manchas de um delicioso mofo. E sabe o que é pior? Ele descobriu depois de já ter comido 2. Uma derrota dupla. Pro seu sistema imunológico e pro seu intelecto. Certamente não foi um bom dia pra ser esse cara. Bom, não sei vocês, mas eu costumo acordar com um humor tão ruim que é aconselhável ficar longe de mim por 1 ou 2 horas. Então eu consigo imaginar que se eu tivesse me servindo com uma bebida e acontecesse isso, eu não ia responder por mim. Eu acho que eu nem ia tentar virar esse copo. Só ia desistir e voltar pra cama. Outro cenário que certamente ia me fazer xingar muito é esse infeliz empalamento de um sachê de suco. A menos que eu acabasse encontrando a Oprah e ela me desse um carro novo de presente e a Margot Robbie quisesse ser minha namorada, esse ia ser um dos piores dias da minha vida. Tá, talvez eu esteja sendo um pouquinho dramático, mas aqui vai um grande constrangimento na cozinha pra você. Essa mulher explicou na internet que ficou frustrada depois de usar esse sabão, se sentindo muito confusa sobre o porquê de ele não fazer espuma. Só depois de alguns dias de uso que ela descobriu que não era um sabão, mas sim um pedaço de queijo. Seria engraçado se ela também tentasse comer um sabão. Bom, vamos falar de cuidados de beleza, uma área onde as coisas podem facilmente dar errado, como por exemplo, quando essa mulher estava tentando curvar os cílios com Curvex, e a situação acabou da pior maneira.
Olha, eu não sou nenhum guru da beleza, mas eu não acho que arrancar os cílios dela fosse parte do plano. Sinceramente, eu sempre achei que esses instrumentos de beleza parecem algum tipo de instrumento de tortura medieval. Então, pra mim, ela tem sorte de o olho ainda tá intacto. Mas quem consegue acompanhar as tendências de beleza hoje em dia? Uma coisa que eu não consigo entender como tendência são sobrancelhas vermelhas e doloridas. Pois é, infelizmente, pra essa garota, a cera que ela usou pra depilar as sobrancelhas reagiu com seu medicamento pra acne, a tretinoína, que, como efeito colateral comum, pode causar sensibilidade na pele. E o resultado foram essas enormes feridas vermelhas abaixo das sobrancelhas, totalmente na moda. Enfim, hoje em dia, a maquiagem é tão avançada que muitas pessoas usam um spray fixador para manter a maquiagem no lugar e evitar que ela transfira para outras coisas. Um passo vital que mulheres de pele clara em especial podem considerar caso planejem ficar com uma pessoa de pele escura. Parece o conto da Cinderela, só que em vez de perder o sapato, ela perdeu o rosto. E por falar em mulheres que deixam partes delas em lugares sem querer, olha esse momento inacreditável capturado em um pub na Inglaterra. Um clássico trabalho odontológico inglês em ação. Acho que essa é uma das melhores maneiras de perder uma discussão. Realmente não tem como voltar atrás depois de perder os dentes no meio de uma briga. Muito menos se isso foi registrado em vídeo para viralizar. Mesmo assim, certamente tornou meu dia melhor. Mas se coisas caindo da sua boca são ruins, coisas caindo na sua boca podem ser piores. E para colocar isso em prática, caso você esteja precisando de ideias de coisas que provavelmente nunca deveria fazer, pode colocar engolir um brinquedo que faz barulho na sua lista. Como eu tenho certeza que esse garoto ia confirmar você. Quer dizer, acho que ele só ia fazer esse barulho aqui. Se isso não é um olhar de arrependimento, então não sei mais o que é. Ele certamente nunca mais vai colocar brinquedos na boca, já que foi preciso o trabalho de um médico habilidoso para remover esse apito. Agora, se você tem cabelo comprido como eu tinha, provavelmente conhece bem o medo de prendê-lo em algum lugar. Bem, os pesadelos se tornaram realidade para essa pobre garota, que prendeu o cabelo dela num ventilador. A calma dela é algo incrível. Agora, manter a calma não foi o que aconteceu com essa próxima mulher, que causou uma grande confusão no salão de beleza. Enquanto lavava o cabelo, a cabeleireira acidentalmente molhou o rosto dela, resultando numa reação explosiva. Eu desconfio que ela não ficou muito feliz. Não preciso nem dizer que tem muita gente com quem eu faria isso de propósito, mas acho que seria contra as políticas da empresa. É isso mesmo, eu tô falando do Leandro da contabilidade. Mas embora levar uma chuveirada d'água no rosto certamente arruine o dia de qualquer pessoa, eu preciso revelar a vocês que isso foi uma brincadeira do salão pros seus conteúdos de mídias sociais. E saber disso meio que arruinou o meu dia agora. Mas de todas as experiências capilares ruins, eu diria que esse próximo cara foi quem levou a pior. Bom, antes de mostrar o que aconteceu, vale ressaltar que o cara postou isso no Reddit com a intenção de mostrar o quão ruim tinha sido seu corte de cabelo. Só que ao fazer isso, ele recebeu uma enxurrada de comentários não sobre a qualidade do corte, mas sim sobre a sua calvície aumentando. Que maneira de chutar alguém que já tá no chão. Eu acho que se o corte de cabelo ruim já não arruinou o dia dele, as respostas que ele recebeu certamente arruinaram. Mas indiscutivelmente pior do que um corte de cabelo ruim é uma foto ruim no passaporte. Cabelo cresce, agora uma foto ruim, bom, essa fica com você por anos. Tendo isso em mente, eu sinceramente lamento por essa garota e pela testa dela, uma senhora testa. Uma falha infeliz na renderização da imagem deixou ela com o rosto distorcido e uma testa grande o suficiente para um avião pousar, sem mencionar uns 10 anos de constrangimento. Bom, existe o constrangimento e existe chegar em casa depois de uma entrevista de emprego e descobrir que você ficou o dia todo com uma enorme mancha de suor na calça. Esse é outro nível. Talvez esse cara devesse consultar um médico. Agora, mudando de assunto, a vida ao ar livre não é pra todos. E eu sei que se eu, por exemplo, for tirado de um raio de 10 km de uma cafeteria, eu vou derreter e virar uma gosma. A questão é que algumas pessoas simplesmente não são feitas pra vida ao ar livre. As coisas tomaram um rumo desastroso quando esse cara tentou se balançar sobre a água lamacenta em uma corda velha e podre. E acho que todo mundo já viu onde é que isso aqui vai dar. Mas vamos assistir.
Nossa, quem poderia prever uma coisa dessas? Numa escala de 1 a completamente encharcado de água imunda, quão ruim tá sendo seu dia? Embora tenha corrido relativamente bem, cair na água pode ser sério e muito perigoso, principalmente para quem não sabe nadar. Mas mesmo com as precauções de segurança necessárias, como um colete salva-vidas, as coisas ainda podem acabar em desastre. Eita, mas antes de eu ser desmonetizado, não se preocupem aí, ô deuses do YouTube. Ele ficou bem, tá? Fiquem tranquilos, ele reapareceu bem rápido. Só que, como se o dia dele não pudesse ficar pior, ele voltou com um ranho enorme saindo do nariz. Mas vocês podem imaginar o quão assustador isso deve ter sido pro pobre rapaz, que não sabia nadar e nem prender um colete salva-vidas direito. Acho que a burrice da decisão deveria ser a principal fonte do constrangimento dele. Espero que ele tenha aprendido a lição e investido em aulas de natação. E uns lenços de papel também. E seguindo ao ar livre, acampar raramente é uma boa ideia para algumas pessoas, como por exemplo esse cara, que tinha grandes esperanças de acampar tranquilamente nas montanhas, com a sua barraca aberta sob as estrelas. Ah, quanta paz e tranquilidade. Só que o vento tinha outros planos. It might come back. Pois é, quando nosso amigo virou as costas por um minuto, uma rajada forte varreu a barraca e a deixou voando sobre as montanhas. Eu tenho certeza que já tem conspiradores de OVNIs falando sobre isso na internet, e certamente não é a primeira vez que isso acontece. É só olhar para essa barraca no cenário um pouco menos pitoresco do Festival de Música de Leeds no norte da Inglaterra. O lado bom é que o dono dessa barraca voadora provavelmente estava bêbado demais para sequer perceber que a sua morada temporária saiu voando. O fato é que problemas com barracas em particular são comuns no Festival de Leeds, dada a tendência do festival a ser atingido por condições climáticas terríveis, como por exemplo o mini tornado que se formou espontaneamente em 2022. E o interior das barracas também não oferecia muito conforto. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the... Man, get your ass. Cara, o que foi isso? E caso você queira ver mais, aqui vai outra barraca voadora. A desesperança da corrida desse cara aqui é quase poética. Você pode pensar que a sua cabeça lisa proporcionaria uma ótima aerodinâmica para esse cara, mas reza a lenda que ele tá perseguindo a barraca até hoje. Seguindo em frente, temos esse infeliz, que tava caminhando por um milharal e acabou ficando desse jeito. Bom, também tenho as minhas alergias, não me entenda mal. Agora, acho que já ficou claro para esse cara que ele não tem vocação para atividades ao ar livre no planeta Terra. E olha só essa máquina de lavar causando uma inundação depois que as vedações internas quebraram. Definitivamente algo que eu ia passar direto, fingir que não vi e esperar a próxima pessoa resolver. E embora uma máquina de lavar vazando seja algo muito irritante, imagina voltar pro seu carro estacionado e encontrar isso. À primeira vista, não é nada demais, é só um pouco de água, mas à medida que você chega mais perto, o azarado estacionou bem embaixo do que parece ser um buraco de drenagem. Embora, dada essa localização bizarra em um estacionamento, eu presumo que seja um buraco de drenagem acidental. E também que não estava jorrando toda essa água quando a pessoa estacionou. Uma torrente inesperada de água quebrando o vidro traseiro e inundando seu carro parece realmente o conceito de um dia horrível. Mas embora nada pudesse ter preparado essa pessoa pro jato de xixi do capeta quebrando as janelas do carro, o próximo cara causou problemas com água
água para si mesmo. A pitoresca área de Richmond, em Londres, é cortada pelo rio Tâmisa, cujas partes são afetadas pelas marés. Esse idiota claramente ignorou tudo isso e achou uma boa ideia estacionar em uma descida em direção ao rio. E quando voltou, o carro tinha sido quase engolido pela maré. Parece que essa é a consequência de não estacionar em uma vaga de verdade. E se o assunto são momentos em que as pessoas tiveram um azar extremo, então dá uma olhada nesse próximo cara, que se viu em uma situação bem perigosa enquanto treinava, com as coisas saindo do controle. Graças a Deus ninguém se machucou. Um lembrete para sempre tomar muito cuidado na academia. Eu sempre tomo precauções quanto a isso, simplesmente não indo à academia. Segurança em primeiro lugar, né? Mas uma consequência potencial de não ir à academia é que você pode acabar que nem essa pessoa que tentou se pesar e quebrou a balança. Eita, um golpe na autoestima. A balança pode ter quebrado, mas eu tenho certeza de que a mensagem ficou clara. Muitas vezes as pessoas acabam em situações infelizes, não por infortúnio em si, mas sim pela sua própria burrice. Por exemplo, algum idiota achou que travesseiros laváveis significava que também podiam ir na secadora. Nem preciso dizer que a pessoa levou um susto quando abriu a secadora e viu a cena de um massacre de travesseiros. E se todos os infortúnios até agora não te deixaram triste, talvez esse próximo vai te deixar. Quando essa garota estava pintando o cabelo de azul, só percebeu que a sua luva tinha se rompido depois, quando ela ganhou esse dedo médio da Smurfette. Ou será que ela estava se transformando na mística do X-Men? Enfim, parece que ela tá autorizada a mostrar o dedo médio para as pessoas por uma semana. E com isso, a nossa jornada de infortúnios chega ao fim. Me conta aí nos comentários qual foi a pior coisa que já aconteceu com você. Obrigado por assistir e até a próxima!